Amado irmão, amada irmã, boa noite, saúde e paz. Mais uma vez venho pedir licença para entrar na sua casa, neste dia, nessa quarta-feira, onde nós queremos, através da palavra de Deus, buscar uma orientação para a nossa vida. A palavra de Deus, que quando ela é assimilada, quando ela é entendida por nós, ela nos liberta, ela nos cura, ela nos transforma, ela nos capacita para que possamos, de fato, viver a vida segundo o coração de Deus. Então, mais uma vez, convido você a pegar a sua Bíblia, lembrando sempre que é muito importante a gente ter a Bíblia na mão para que a palavra de Deus esteja no nosso coração. E assim a gente experimenta essa grande bondade, ternura e graça de Deus. Quero convidar você para que a gente possa fazer a invocação ao Espírito Santo, para que Ele nos ajude, abra o nosso entendimento, nos dê a graça de conhecer, de aprofundar e de ir além daquilo que a nossa mente consegue abarcar, para entendermos aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa noite. Então vamos cantar invocando o Santo Espírito de Deus. Se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu peço da graça. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, que o Teu Espírito nos ajude, abrindo o nosso entendimento e nos dando a capacidade de entender os mistérios da vida eterna. Amém. Vamos pegar na nossa Bíblia o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 18. Este é o texto que a liturgia da igreja nos propõe para a meditação hoje. Marcos 12, versículo 18. Então foram até Jesus alguns saduceus, aqueles que afirmavam não existir ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito: se alguém tiver um irmão e este morrer deixando mulher sem filhos, ele deverá tomar a viúva e dar descendência para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência.
O segundo tomou e morreu sem deixar a descendência. O mesmo aconteceu ao terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? Porque 7 a tiveram como esposa. Jesus lhe disse: não estão vocês enganados, desconhecendo as Escrituras e o poder de Deus? Porque quando ressuscitarem dos mortos, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, mas serão como anjos dos céus. Quanto aos mortos que vão ressuscitar, vocês não leram no livro de Moisés o trecho sobre a sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é um Deus dos mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Pois bem, irmãos, hoje nós nos deparamos com este texto que vem trazer uma luz para nós sobre a ressurreição. Como que vai ser no céu? Como que vai ser no céu? O que nós vamos entender como vida eterna? Jesus nos propõe algo muito interessante. Primeiro, a gente tem que tomar consciência do chamamento que Deus nos fez. Estamos aqui no mundo e o mundo se constitui através de experiências humanas. E essas realidades que nós conhecemos. Então, eu conheço o que é uma relação com o pai, com a mãe. Só eu tenho essa capacidade de entender o que é um irmão, uma irmã, um tio, uma avó, um amigo. Quando Jesus se refere que lá no céu ninguém vai casar, não vai se dar em casamento, porque todos serão anjos, o que Jesus quer nos ensinar? E isso traz para nós algo muito importante. Essas relações afetivas, às vezes as pessoas nos perguntam: eu vou encontrar com a minha mãe? Eu vou encontrar com meu filho? Vamos encontrar, porque cada pessoa é única. Sua mãe continuará sendo a sua mãe, a mulher que foi. O seu filho continuará sendo o homem, o ser humano que foi. Mas no céu nós não vamos ter essas relações humanas. Nós vamos encontrar, preste atenção no que eu quero dizer para você entender. Nós vamos encontrar as pessoas ressuscitadas, transformadas. Nós não vamos encontrar, ou nós não vamos dar trato, consciência dos papéis que as pessoas exerceram aqui. Porque isso são papéis. Ser filho é um papel. Ser esposo é um papel. Ser esposa é um papel a desempenhar das nossas relações humanas. Não é verdade? Antes de eu ser filho da minha mãe, eu sou uma pessoa. Eu tenho uma característica própria. Eu tenho uma essência que vai mostrar e que vai me revelar. Eu posso, por exemplo, sumir, vamos supor, 6 meses. Eu vou não sei para onde, e aí eu faço uma transformação. Vou brincar aqui um pouquinho. Vou lá no Dr. Hollywood. Aí eu volto aqui, vocês ficam 6 meses sem me ver, e aí eu volto com cabelo, né? Minha careca acaba, estou com aquela barriguinha de tanquinho, fiz plástica e etc e tal. Você vai olhar para mim e você não vai me reconhecer enquanto Joel, porque o meu físico está mudado.
Tem gente que faz tanta plástica que a gente nem sabe mais quem é, não é verdade? Pois bem, só que se você continuar convivendo comigo, você me viu, você não vai me reconhecer, porque eu estou muito diferente daquela imagem que você tinha de mim. Mas se você continuar convivendo comigo ali um período de tempo, você fala assim, não tenho dúvidas, é o Joel. O jeito de olhar, o jeito de falar, a entonação da voz, os gestos, a forma de andar, de expressar. Aí você vai falar assim, é ele, não tem dúvida. É isso que eu quero dizer. O que ressuscita é a nossa essência. Então, quando eu ressuscitar, eu não vou ser o filho da dona Tetê. Eu vou ser o Joel, aquele que foi batizado, que nasceu para a eternidade no dia do batismo. Eu não vou ser mais o primo do fulano ou do ciclano. Porque a eternidade, nós estaremos todos lá em essência. A minha mãe, quando lá na eternidade me ver, ela não vai ver o filho dela. Entenda o que eu quero dizer. Ela não vai ver o filho dela, ela vai ver o Joel. Por quê? Essa relação de mãe e filho, de irmão e irmão, amigo e amiga, não vai ter mais. Porque nós seremos todos iguais, filhos de Deus. Filhos de Deus. É o que nós somos de fato. Filhos de Deus. E olha que coisa bonita. Essa relação. Eu vou olhar para o outro, vou saber que ali está a dona Tetê, com as suas características, porque eu vou reconhecê-la, porque ela é ela, ninguém vai conseguir ser igual a ela. Uma coisa é fato, nem os gêmeos univitelinos, que são idênticos fisicamente, não são iguais. Temperamento, forma de pensar, de reagir, são completamente diferentes. Percebe? Então, o que ressuscita é a nossa essência, não o nosso papel. Por isso que nós aqui, tendo em vista a ressurreição da carne, nós precisamos tratar bem das nossas relações afetivas e humanas. E termos este olhar, porque ninguém pertence a ninguém. Eu geralmente, quando eu faço uma exéquia, ou seja, aquela celebração com o defunto, lá com a família, eu gosto muito de dizer, e você que já participou de uma celebração comigo, você vai entender. Eu sempre digo, ninguém pertence a ninguém. Nós pertencemos a Deus. Eu não vim da minha mãe, eu vim de Deus. A minha mãe, o meu pai, a minha família, foi o lugar onde Deus me trouxe. E quando eu voltar para Ele, eu vou voltar à minha vida, à minha pessoa, não os papéis. Não os papéis que eu desempenho. Por isso é muito importante para nós, queridos irmãos, essa busca de Deus. Mergulhar em Deus. Conhecer Deus. Conhecer a sua proposta. Olha que graça, se eu conseguisse olhar para minha mãe, se eu tivesse essa graça aqui agora de poder olhar para minha mãe e não vê-la, ou não reduzi-la, essa palavra é bonita, nossa, agora eu até gostei, eu não posso reduzir a dona Tetê ou a Mirtes simplesmente no papel de minha mãe, eu preciso olhar para ela enquanto uma pessoa. Porque a minha mãe, ela para mim é mãe. Para o irmão dela, ela é irmã. Para os pais dela, ela é filha. Para as sobrinhas e sobrinhos, ela é tia. Percebe? Então, de fato, ela vai ser o quê? Tia, irmã, esposa, mãe, filha. Essência. Ela vai ser a Mirtes Maria, aquela que foi batizada. Quando na eternidade eu encontrar com ela,
eu vou ver a Mirtes na sua essência, na sua beleza. Porque esse papel que ela esteve aqui comigo é apenas um papel. A minha tia que faleceu agora há poucos dias, o dia que ela encontrar com a minha mãe lá no céu, ela vai reconhecer a Mirtes, a Tetê. Não a irmã, mas a Tetê, a Mirtes. Porque o que vai ressuscitar não são os papéis, são a essência. E os papéis, eles são vividos aqui. Não é? É a gente que classifica amigo, é a gente que classifica, é um papel que fala marido. Então hoje você tem um marido, amanhã você já pode ter outro, não é verdade? Quando os saduceus colocam essa situação para Jesus, primeiro, eles já não acreditam que há ressurreição. Então, é uma pergunta meio jocosa. Mas Jesus afirma que eles estão enganados que existe ressurreição. Tanto que ele cita o texto que eu citei ontem para vocês na nossa catequese sobre os mandamentos. Deus é o Deus dos vivos, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, eles estão ressuscitados em Deus, eles estão vivos em Deus. Gente, se nós conseguirmos olhar para as pessoas além dos papéis e vermos a essência, a beleza, a individualidade, a característica que é própria de cada um, é isso que nós precisamos entender e não reduzir as pessoas a apenas papéis. Então preste atenção nisso. Primeiramente, eu vim de Deus. O homem, pai, a mulher, mãe, foi a desculpa que Deus usou para me chamar à existência humana, terrena. Eu já existia no coração de Deus. Eu me encarno através de dois papéis, pai e mãe, homem e mulher. Eu entro para a existência humana, apesar de eu já tê-la em Deus. Deus já me concebeu. Entendeu? Eu já sou um ser querido e amado por Deus. Já sou um ser querido e amado por Deus. Entro na história. Essa história me dá todas as condições para eu me desenvolver enquanto esse ser querido e amado por Deus. Eu tenho uma família, eu tenho as minhas experiências, eu vou me construindo, tenho a graça de ser ensinado pela palavra, pelo conhecimento do Deus único e verdadeiro. E isso vai me dando características próprias que são minhas. São minhas. Porque eu sou único. Eu sou único. Eu sou único. Eu sou irrepetível. Uns vão dizer assim, graças a Deus, porque um Joel já dá para rir e chorar. Mas ninguém é igual ao outro. Nós não somos repetíveis. Somos únicos. E essa nossa característica é ela que ressuscita. Por isso Jesus fala que no céu não se dá em casamento, não tem essas relações humanas que são próprias do nosso meio. Gente, que alegria eu poder encontrar a dona Angelina enquanto essência, não a minha avó, mas a Angelina, que é muito maior do que a minha avó Angelina, ou meu avô
Percebem? É isso que nós precisamos entender. Se você tem dúvida, se você quiser aprofundar o tema, eu convido você a pegar o Catecismo da Igreja Católica. Está dentro do tema Eu Creio, Nós Cremos, que nós vamos falar da nossa profissão de fé, e vamos pegar o artigo do credo, creio na ressurreição da carne, na vida eterna. E leia. Mas isso que tem que ficar claro para nós. Vamos ressuscitar? Vamos. Vamos ressuscitar. Uns vão para a vida, uns ressuscitarão para a vida, aquilo que nós chamamos de céu, de eternidade, e outros irão ressuscitar para a morte, para a segunda morte, que é a morte da morte. Ou seja, eu morri, ressuscitei. Se eu não fiz comunhão com Deus, se eu o rejeitei, se eu reneguei, então a minha ressurreição não vai ser para o céu, vai ser para a morte. Eu vou deixar de existir. Essa é a verdadeira morte. Não essa primeira morte, que é a morte física, biológica, da carne. Essa morte que separa o espírito, a alma do corpo. A segunda morte é a morte do ser. Todos ressuscitarão. Isso é fato. Uns ressuscitam para a vida, outros ressuscitam para a morte. E essa ressurreição é do ser, não é do papel que a pessoa ocupou na nossa vida. Por isso nós precisamos nos construir, viver bem as nossas relações afetivas, viver bem essa dimensão nossa humana, prezar pelos nossos relacionamentos afetivos humanos. Isso é um dever nosso enquanto cá estamos. Mas a ressurreição não é de papéis. É de ser, é da essência. Enquanto estamos aqui, estamos nessa busca. Esses papéis, essas pessoas, essas essências que se revestem de um papel na nossa vida, elas têm o dever de cuidar de nós, de ser instrumentos do carinho, da bondade, da ternura de Deus para a nossa construção. Então, guarde no seu coração. O que ressuscitará lá no céu, a importância primeira não é o papel, é o ser. É aquilo que veio de Deus e aquilo que vai voltar para Deus. Lembrando que todos nós somos filhos de Deus, porque o Pai é nosso. É nosso. Todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. E na eternidade, todos serão filhos de Deus. Os papéis irão perder. Não vão perder, como é que eu vou dizer? Eles vão se dirimir na grandeza da presença do Eterno. Eu não vou estar muito preocupado com mãe, com pai, com irmão, com tio. Não, porque a presença de Deus vai nos envolver todos. E eu vou reconhecer a essência daquela mulher que foi minha mãe, a essência daquele homem que foi meu pai, a essência daquele homem que foi o meu padre. Eu vou reconhecer, não mais o papel, mas o ser. Olha que coisa linda. Isso é eternidade. E como eu já disse em outras ocasiões, graças a Deus que lá não vai ser assim, não é? Porque se as nossas relações humanas fossem também para a eternidade deixaria de ser céu e ia se transformar em inferno. Não é verdade?
Por isso nós precisamos sempre prezar em construir a nossa essência, em sermos instrumentos de construção da essência do outro, porque os papéis vão passar. Os papéis vão passar. A essência não. A construção do ser, ela fica para a eternidade. Queria convidar você para ouvir comigo uma música para te ajudar a entender, ou melhor dizendo, para te ajudar a buscar o único que é necessário, que é Deus. Vamos rezar esta música. Caminho é noite escura, mas ó feliz ventura, sair indo à procura do amor do meu amado, na escuridão velada, deixando a alma sossegada, e a vida pela fé guiada, em paz subirei. No cimo deste monte só tu, meu Deus, a perfeição, fartura de graça e bens ao povo teu, ó cristalina fonte, só tu, amor e comunhão, no altar a mim tu vencer, meu céu, ser meu céu, ó noite que me guia, mais clara que o dia, a alma já vazia, dos bens me venceu nada, avanço então sem medo, é Deus agora o meu segredo, caminho e luz, sombra e conchego, que firma meus pés. No cimo deste monte só tu, meu Deus, a perfeição, fartura de graça e bens ao povo teu, ó cristalina fonte, só tu, amor e comunhão, no altar a mim tu vencer, meu céu, ser A alma já vazia, livre dos seus bens, sem nada. É isso, eternidade. Nós vamos estar livres dos papéis, livres das posses, livres dessas realidades terrenas. Seremos então a nossa essência, que voltará para Deus, para subir no cimo deste monte que é Ele. Só tu basta. Convido você a curvar sua cabeça. Quero orar por você. Quero neste momento, através dessa música, abençoar a sua vida. Receba, meu irmão, minha irmã, essa bênção em forma cantada. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres
estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo desse padre mais bonito do São Geraldo. Amanhã, quinta-feira, nós temos nosso momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. E quero convidar você para amanhã, nós vamos rezar de um modo especial pelo nosso Brasil. Essa terra de Santa Cruz. Vamos rezar pelo nosso Brasil. Por todos os brasileiros, de norte a sul. Por todos os brasileiros, independente da cor de pele, da situação socioeconômica, das divisões partidárias, nós queremos rezar pelo nosso Brasil. Vai ser um grande momento de oração pelo nosso Brasil. Te espero amanhã às 19h30, ok? Até amanhã, gente. Obrigado mais uma vez por você me deixar entrar na sua casa. Te vejo amanhã. Tchau. Com Deus.